Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin acelerando, altcoins acelerando, muita oportunidade sim no mercado, momentos críticos para explosão, será? É isso que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar dois gráficos muito importantes e que podem trazer muita liquidez, já estão indicando que muita liquidez vai entrar no mercado cripto. Liquidez, entenda dinheiro. E as últimas vezes que a gente viu uma liquidez deste tamanho entrando no mercado cripto, explosões aconteceram. Então, quero te mostrar tudo, eu vou te mostrar tudo. E é por isso que eu te convido a ficar até o final do vídeo, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise do zero. Amanhã, eu vou analisar dezenas de ativos. Portanto, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai fazer aquele trabalho do zero. Hoje, eu vou sim analisar vários ativos, mas eu quero focar em alguns que são muito específicos. Waves, NOT. Eu quero te mostrar, sim, uma avaliação e uma consideração quanto a esses ativos. Bom, a gente sempre tem que começar com o Bitcoin. E o Bitcoin abriu a semana de uma forma bem interessante, com o rompimento desta linha de tendência de baixa. A gente teve o rompimento desta LTB e, até o momento, estamos acima do ponto da LTB, que foi em 68 mil dólares. Não mudou absolutamente nada quanto às confirmações que são necessárias para a gente ter mais valorização. Primeira confirmação, fechar o dia acima de 69.300. Fechar outro dia acima de 72 mil dólares. Estes são os pontos mais importantes. Suporte crítico, 67 mil redondo. Ah, Luan, mas a gente teve pontos que foram de 66.300. Tudo bem, mas 67 mil dólares é o suporte mais crítico. Não muda nada do que a gente falou há, vamos lá, 12, 13 dias que a gente vem falando sobre esta área de acumulação. Quanto mais acumular, quando romper, maior será a aceleração. Mas 69.300 e 72 mil são os mais importantes pontos de resistência. Fechando hoje acima de 69.300, aumenta muito a probabilidade da gente sim buscar 72, posteriormente 82, 83 e, por fim, não por fim do bull market, mas por fim desta pernada, para aí sim a gente ter mais correções, acumulação, 100, 110 mil dólares. A gente vai sempre se movimentar com movimentação de alta, vamos mostrar daqui, movimentação de alta, acumulação, movimentação de alta, acumulação. Vejo sim movimentação de alta em potencial, posteriormente mais acumulação para seguirmos em mais valorizações mais para frente. Mas aqui tudo saudável, tudo lindo, tudo maravilhoso. Trarei atualizações quanto a este fechamento aqui no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo. É um grupo totalmente gratuito, onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais. Trago muita informação de qualidade de primeira mão para que você possa lucrar de verdade. Informação objetiva de qualidade em primeira mão permite que você tenha velocidade em reagir a estes movimentos ou até oportunidades que o mercado apresenta para a gente. Bom, Bitcoin está saudável, maravilha. Bitcoin no semanal também saudável. Fechamos uma semana doji, uma semana de indecisão, mas nada de alarmante. Dominância mostra sim que a gente tem indicação de rompimento. A gente está tendo movimentação de alta hoje? Sim, na dominância, ou seja, o Bitcoin está mais forte. Só que eu quero ver o Bitcoin mais forte quando ele está tendo movimentos de rompimento, quando ele está acelerando, quando ele está subindo, é o que eu quero ver. Então, está acontecendo, mantendo o mercado saudável. E o Total 3, super saudável também, nada de novo. Luan, vai vir falar que não tem nada de novo? Claro que não. Estou te atualizando e apresentando. Sim, estamos saudáveis. Sim, temos
resistências que estão sendo testadas hoje e é importante que a gente acompanhe. Mas, em tempos maiores, ou seja, em uma avaliação mais macro, a gente está vendo algumas coisas acontecerem que podem trazer o dinheiro de verdade para o mercado cripto. E o que é isso? Nós temos esses dois gráficos aqui. De um usuário do Twitter, o TechDev, ele apresentou duas informações que são bem interessantes. E a gente tem aqui o gráfico do Bitcoin versus o Supply M1, ou seja, o suprimento, a liquidez global de dinheiro. Quando existe liquidez global, entenda, tem mais dinheiro à disposição. Mais dinheiro para investimentos em ativos de risco. Mercado cripto é ativo de risco. A gente viu essa movimentação de liquidez mundial combinado a movimentos extremamente agressivos de valorização no Bitcoin. Você sabe que o Bitcoin sempre vai atrair, vai puxar, vai empurrar o mercado cripto como um todo. Altcoins tendem a se valorizar absurdamente quando o Bitcoin sobe absurdamente. É o ciclo do dinheiro que a gente já apresentou aqui diversas vezes. E o que a gente está vendo diante dos nossos olhos? O dinheiro mundial, a liquidez mundial está batendo áreas, está mostrando pontos de que pode acelerar a aceleração de liquidez, dinheiro no mercado, acelera o que? O mercado de risco. Quanto mais liquidez, mais o mercado de risco se beneficia. De forma direta e objetiva, o mercado cripto se beneficia demais. Foi o que aconteceu aqui em 2017, março de 2017. Vamos ver o que aconteceu em março de 2017. Eu quero puxar a informação. Vamos puxar no BLX. Março de 2017. O que nós tivemos aqui? Março de 2017. 2017, vamos em 2017, março de 2017. A partir daqui, desta área, a gente começou a ver o quê? Liquidez no mercado. Vou apagar este gráfico aqui, vou apagar este gráfico aqui. Março de 2017, tivemos esta movimentação de acumulação. E a partir do momento em que esta linha de liquidez mundial começou a acelerar, e a gente tem ela aqui, a gente teve o que no Bitcoin, BLX? Tivemos uma valorização absurda, levando o Bitcoin de $900 para praticamente $20 mil. Uma valorização de nada menos de 1.894% no Bitcoin. Estou te falando que a gente vai ter uma alta de 1.900% no Bitcoin? Não. Mas a gente vai ter sim uma valorização por conta desta liquidez mundial crescente, atingindo níveis exatamente iguais aos de 2017. É óbvio que a gente não vai ter uma valorização de 1.900% como a gente teve em 2017. Por quê? Porque para sair de $900 e chegar a quase $20 mil, a gente teve alguns bilhões de dólares de incremento no market cap do Bitcoin. Agora falando de Bitcoin a 60 e vamos falar de exato $69 mil, a gente já está falando de um market cap que ultrapassa aí os trilhões, o trilhão, a casa do trilhão. Trilhões ainda não, vamos chegar lá, mas ultrapassa a casa do trilhão. Mas isso não quer dizer que este movimento de liquidez não nos traga uma valorização bem consistente.
Isto pode ser verificado aqui. Em 2020, 21 e 22, até final de 2021, início de 2022, a gente teve uma valorização muito grande no Bitcoin. Ele saiu dos 20 mil para 64 mil. Esse foi um movimento bem agressivo. Isso pode ser verificado aqui. Nós tivemos um movimento, na verdade, a gente saiu de 20 mil, foi para 3 mil, voltou para 13, foi para 4 e aí batemos 64 mil em todo o movimento. Só que a gente não teve o que a gente está tendo neste momento, que é a liquidez extrema no mercado tradicional, internacional, mercado mundial com liquidez extrema. A gente teve impressão de dinheiro, a gente teve, sim, muita entrada de capital, mas a gente não teve o mesmo cenário que a gente está vendo agora e que aconteceu em 2017. Então a gente está falando de valorizações e de uma quantidade de dinheiro que é representativa. Lembre-se disso, grave este gráfico, porque ele é de extrema importância. A gente está acostumado a olhar muito para o mercado, para o Bitcoin. Bitcoin é uma lateralização aí de 90 dias, a acumulação vai subir, vai explodir, muita gente impaciente, mas a gente tem que entender que liquidez é algo que é extremamente necessário para que o mercado acelere. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, investir neste momento de forma inteligente em bons projetos faz toda a diferença. E a gente vai analisar os bons projetos, os projetos que você pedir. Não esqueça que amanhã a gente vai fazer uma análise de dezenas de ativos e na quarta-feira eu vou trazer a minha visão de algumas narrativas, de alguns projetos que estão ainda acumulando e podem sim ter movimentos explosivos. Não esquece de comentar, porque a gente vai analisar muitos ativos no decorrer dessa semana. Lembrando que a gente voltou aqui para o nosso cenário atual, original, que é o nosso leão aqui atrás. Bom, vamos analisar projeto então? É isso que você quer, não é? Então a gente vai analisar. Mas antes, estou cheio dos convites hoje e vou te fazer mais um. Participar, considerar participar ou até buscar informação através do conhecimento. Por quê? Dominar a análise gráfica é extremamente importante, mas dominar também a sua parte mental, dominar a parte estratégica, faz muita, mas muita diferença. Te coloca em outro patamar e coloca você, de fato, no lucro de verdade. É isso que a gente entrega no grupo Premium, grupo do desafio, 2 grupos em que eu apresento tudo que eu faço, 100% do que eu faço. Estratégias, compras, detalhamento de compras, motivo, se tem suporte 1 para 1 comigo, você tem acesso a diversas aulas para te dar base, tem acesso às estratégias, plano de trade. Hoje a gente vai apresentar mais um plano de trade para os integrantes. Todo mundo conheça quais são as reações, os potenciais movimentos do mercado e como você pode reagir, considerando liquidez macro, considerando movimento micro. É importante você se preparar, porque o dinheiro está aí, mas só está aí para quem se preparar de verdade. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual e você pode adquirir ou pelo menos buscar informações de que forma? Aqui no grupo geral. Clica no link da descrição, vai lá no nosso grupo do Telegram, é esse grupo aqui, vai na última mensagem no @oficialnofx, clica nesse arroba e um chat que o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações para você participar. Bom, vamos falar dos ativos. Tem ativos que estão subindo, tem ativos que estão fazendo pivô de alta, tem ativos que estão derretendo porque foram retirados da Binance, ou vão ser retirados da Binance. Será que morreu? Será que acabou? Wave já era. Note, vai subir, vai cair. Aurora, tem muita gente me pedindo Aurora. Bom, a gente vai olhar tudo, sem esquecer que a gente não faz análise qualquer com viés. A gente não fica como torcedor. Eu vou torcer para subir, vou torcer, vou puxar a sardinha para um lado ou para o outro. A gente sempre vai analisar o que você pede e eu vou chamar a atenção para alguns projetos específicos que têm padrões que acabam se repetindo. É o caso de OneInt. A gente teve
o fechamento da semana com pivô de alta. E a gente está vendo um teste. Lembre-se do pivô de alta. A gente tem o round bottom, a gente tem ombro, cabeça, ombro. Teve a LTB rompida, essa LTB em laranja. Acelerou, rompeu, voltou para testar, rejeitou, formou fundo ascendente. E agora pivô de alta, abrindo espaço para quê? Para buscar essa área. Tendo o rompimento dessa área, a gente tem projeções. Então, eu não quero falar especificamente de One Inch, mas chamar a atenção para você deste encontro de confluências. Por quê? Projeto que tem muitas confluências e que está trazendo movimentação de alta pode levar com uma probabilidade de que outros projetos nesse mesmo padrão façam o mesmo movimento. Então grava esse tipo de movimento. Grava aquele ativo que, ai, nossa, eu perdi a oportunidade. Já era. Só que tem vários ativos neste movimento, tá, que fizeram isso aqui e vários ativos que estão aqui. Então, olhe com carinho aqueles ativos que já fizeram isso e busque padrão parecido. É isso que faz a diferença. Entendeu? Olha só um adendo neste cara aqui, TrueFi. Olha só, é isso aqui que a gente está falando. Mesmo desenho, mesmo padrão, rompimento, LTB, round bottom, acelerou, corrigiu forte, fez um pivô de alta aqui, começou a acelerar já acima de áreas de rompimento. Então, é isso aqui que você tem que olhar. Olha só o que a gente está vendo em Lina. Bom, o One Inch está num padrão interessante de acumulação, já com pivô de alta podendo acelerar. Lina, olha a Lina, pivô de alta. Quantas vezes eu falei de Lina nesse potencial pivô de alta? E ele ficou, ó, do dia 13 de abril até o dia 1º de junho. Cara, quem não tem paciência não aguenta, não lucra nesse mercado, esquece. E a gente nem começou a se movimentar, tá? Vamos puxar aqui, ó, fazer dessa forma. Tivemos o fundo do medo, 13 de abril, topo descendente, fundo ascendente. Ah, vai fazer o pivô. Não fez o pivô em maio. Demorou um mês. Um mês. E aí ele começa a acordar. Isso quer dizer que ele vai subir? Não. Isso aqui aumenta a probabilidade dele ter sim uma valorização. Mas a gente precisa romper essa área. Só que, se você avalia como um bom projeto, a gente tem o quê? Round bottom, tem algumas LTBs, é sim uma gema. A gente tem aqui, ó, posso até colocar aqui. A gente tem aqui esta linha de tendência de baixa. Deixa eu mudar a cor. A gente tem esse canal de baixa, rompimento, teste, rejeição. Posso fazer isso aqui, ó. Rompimento, vou ajustar, vou fazer isso mesmo. Corpo da vela. LTB. Round bottom. Rompimento, teste, rejeição, abrindo caminho para novas movimentações de alta. Contanto que tem um rompimento aqui, um rompimento aqui. O que a gente falou aqui? Risco, retorno. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. As pessoas gostam de buscar preço. Eu falei no final de semana sobre isso no Premium. O pessoal gosta disso aqui, ó. É disso aqui que a grande maioria das pessoas gosta. Muitos vão dar sorte comprando topo neste momento. Só que o dinheiro de verdade, e eu não estou falando de Lina, de One Inch, de projetos velhos ou projetos novos. As oportunidades vêm em correções ou acumulações. Se ficar correndo atrás do preço, pode ser um tiro no seu pé. Por quê? Porque você está comprando muitas vezes topo. Você está comprando muitas vezes liquidez. Você vira liquidez de saída. Como assim? Você está comprando algo caro de alguém que já comprou barato e está vendendo caro. Foi por isso que muita gente comprou topo no último ciclo. Porque vira uma euforia. Então não vá atrás de preço. Estuda o projeto, estuda os projetos, estuda as narrativas, para aí sim você identificar
Projetos que estão em fase de acumulação ou que já explodiram. Beleza, a gente vai analisar, note que muita gente está de olho, que já explodiram e agora tendem a corrigir para aí sim continuar a subir, certo? Então, eu gosto deste padrão de acumulação, em projetos que ninguém está de olho, projetos que as pessoas não estão investindo, porque eu quero investir quando as pessoas não estão investindo e vender, realizar lucro quando está todo mundo investindo. Deu para entender? Comprar barato quando todo mundo está desprezando aquele projeto ou aquela narrativa e realizar lucro e vender quando todo mundo estiver comprando aquela narrativa. É o inverso. Você vende quando todo mundo quer comprar. E você compra quando ninguém quer comprar. Obviamente, bons projetos. Não estou falando especificamente de Lina, de OneInt, de DYDX. Mas eu vejo uma correlação em gráfico muito parecida de Lina com DYDX. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, um movimento de perda de fundo, movimento de perda de fundo sem continuidade, perda de fundo sem continuidade, superlateralização e começa a acelerar. Superlateralização, será que a gente vai ter uma aceleração? DYDX é um projeto mais robusto, é um projeto... vem do ciclo passado. Sobreviveu ao ciclo. Teve desvalorização? Sim, como todos os outros ativos. Mas está numa fase de acumulação. Pode ficar interessante. Avalie o projeto. Mas veja como a gente tem correlação em níveis diferentes em 3 ativos que têm um padrão muito parecido. Então, olhe padrões e olhe com carinho cada nível, cada level. Esse já está no nível 3, que já teve uma supervalorização. Esse está no nível 2, está no meio do caminho. Esse está no nível 1, ele está acumulando e ainda não explodiu. Opa, será que é um bom projeto? Vou lá, vou analisar, vou estudar, vou avaliar, certo? SDAO. Preste atenção para SDAO. Por que eu estou trazendo SDAO de novo? A gente analisou poucos dias atrás, eu estou trazendo de novo. Ele teve um fechamento semanal, não muito interessante, e ele está no limite. Esta é a área limite, caso contrário ele vai buscar a casa de 0,33, 0,32. Então, foque neste limite. Este é um limite importante. Ele não para de cair. Luan, a gente está vendo o cruzamento, praticamente cruzamento das médias no estocástico. Beleza, isso não é garantia sozinho de que a gente vai ter uma movimentação de alta, uma reversão. O volume vendedor teve um pico na semana passada. Olha só, a gente está vendo um volume menor, sim, nessa correção, do que a gente teve nesta valorização, mas o volume vendedor começou a acelerar, o que não é um bom sinal. Então, você que tem SDAO, fica de olho, acompanha com muita cautela, tá? Muita cautela mesmo. Porque se a gente confirmar este rompimento, este vai ser o último suporte para SDAO buscar esta área. Então, a gente já está falando de uma desvalorização em potencial. Eu não sei se vai acontecer e eu não estou falando que vai acontecer, tá? 66% adicionais. Se perder aqui, esta faixa de preço, pode ser que a gente tenha um problema. A gente, eu digo investidores de SDAO. Só que tem um ponto também que é o seguinte, quando ninguém quer comprar, o que eu acabei de falar, quando ninguém quer comprar, quando ninguém está de olho, pode ser talvez a melhor opção de compra, oportunidade de compra. E aí vem o quê? A análise do projeto. A análise responsável do projeto, para entender o que aquele projeto faz. E aí sim, colocar o seu capital nos projetos que fazem sentido e que está todo mundo torcendo o nariz. E este é o caso de GMX. Muita gente já era, foi a zero, acabou, acumulou. O que a gente falou? A gente falou aqui, ó, na semana do dia... no começo de maio. A gente estava falando de um mês já. E eu quero levar essa análise por mais tempo. Então você vai ver essa avaliação de GMX por mais tempo. Porque quando a gente apresenta algo na teoria e mostra na prática também a utilização daquele conhecimento teórico, você aprende e você consegue desenvolver e você consegue aplicar aquilo na sua vida em outros ativos, em outros investimentos. Então,
S-Dow está indo por um caminho de baixa, queda. Se ele começar a se aproximar aqui, eu que não tenho S-Dow, com certeza vou avaliar e vou considerar uma compra. Por quê? Porque o que tem aqui, ó, 1, 2, 3. 3 pontos de suporte e rejeição, sem contar aqui para trás. Então, se eu tiver um quarto ponto de rejeição, até uma perda deste fundo, onde as pessoas ficam com medo extremo, pode ser que eu tenha uma oportunidade até de um trade. Por quê? Porque aqui é uma faixa de suporte muito grande. A gente já está numa faixa de suporte importante, mas aqui este seria um ponto risco-retorno extremamente favorável. Foi o que a gente falou em GMX e em um movimento como este, já teria aí 42%. O que não é pouca coisa. Inclusive, se a gente estiver falando de trade com alavancagem. As pessoas estão acostumadas ou tenham pelo menos um sonho de, não, eu só quero investir em ativos que vão me dar 10, 20, 30, 50, 1000%. A consistência vem de percentuais menores, mas o quê? Consistência, constância. Então, bons investimentos com risco-retorno favorável fazem toda a diferença. E aproveitar do gráfico para você surfar com risco-retorno favorável, melhor ainda. Neste caso aqui, a gente está falando de 37,7 para 1. Arriscando $1 para 37,7 de potencial retorno. Nunca falamos de garantia, porque isso não existe, tá? Se você escutar no mercado financeiro, garantia, corre e foge, porque isso é lorota. Sandbox, outro ativo que está muito parecido com a Nint e que tem o quê? O padrão, round bottom, LTB rompida, resistência, suportada. A gente teve esta área e esta área é o Golden Pocket, retração de Fibonacci. Tá o quê? De olho no pivô de alta. Pivô de alta pode levar a uma aceleração em um Nint, uma aceleração como Lina e pode, sim, por fim, confirmar um ombro cabeça a ombro em Sandbox. Detalhe, game, metaverso, essa narrativa está um pouco adormecida. Teve o seu lugar ao sol no passado, teve um pump no começo deste bull market e agora ninguém está falando. A partir do momento que a narrativa de game começar a acordar novamente, este tipo de ativo tem sim o potencial de valorizar. Por quê? Porque tem uma base sólida, projeto sólido. Então você tem que olhar para novos projetos, projetos consolidados, projetos maiores, gemas. Equilíbrio numa carteira faz com que você lucre de verdade. Equilibrando o risco. Vai colocar só em meme coin, não vai colocar só em game, não vai colocar só em gema, não vai colocar só em super consolidados. Equilíbrio é o que faz diferença. Então, identificar bons projetos com padrões interessantes, fica o alerta. Considere esse tipo de padrão e este tipo de narrativa. Filecoin, outro. Narrativa do quê? Correlacionada a DePIN. Projeto que teve uma forte valorização e está em acumulação, prestes a ter um movimento explosivo. Isso aqui é como se você tivesse esticando uma corda e quando ela estoura, tem aquele momento, tem aquela força que foi contida e ela é liberada. Se a gente tiver um movimento para cima com pivô de alta, pode ser sim que a gente tenha uma movimentação muito agressiva. Por quê? Porque este movimento não vai trazer um rompimento apenas desta área aqui, mas de toda esta fase de acumulação. Lembre-se disso. Ondo, galera, RWA. A gente analisou na semana passada ou na semana anterior e eu quero falar de novo de Ondo. Por quê? Porque muitos estão pedindo, óbvio, e por ser uma narrativa, o alfa da narrativa de RWA. RWA sofreu, tá voltando a acordar e é Ondo que pode levar a onda, olha só,
vamos lá, piadinha velha, piadinha ruim, mas pode levar a uma onda de dinheiro para o RWA. RWA, setor de Real World Assets, de ativos do mundo real, que tem tudo para bombar a narrativa forte neste bull market que nós estamos neste momento. A gente tem o seguinte, todo movimento de fundo, eu posso considerar este fundo ou até este fundo, ou se eu for mais conservador, este fundo, eu gosto de ser extremamente conservador, uma correção para a onda que pode trazer uma correção para o setor de RWA, mas, posteriormente, um movimento buscando áreas superiores, onde tem um potencial de valorização, o que também vai trazer uma valorização para todo o setor. E aqui, estamos vendo um ativo extremamente saudável, com o potencial de voltar a testar estas áreas de resistência aqui, que ficam posicionadas na retração de 38,2 de Fibonacci, que é um ponto de explosão para o ativo. Quando a gente tem um movimento acelerado de alta, e a gente tem uma correção até a área de 38,2, a gente tem a bandeira de alta, pode acelerar esta movimentação de continuidade de alta. Lembrando que este é um ativo alfa de um setor hypado, RWA. Então este movimento aqui que a gente falou sobre pode ser um movimento bem importante, não apenas para o ativo, mas também para o setor. Tom, muitos estão falando, muitos estão aproveitando, só que a gente tem alguns pontos aqui para ficar de olho. A gente está vendo uma acumulação aqui, tá? A gente tem uma acumulação e a gente tem até uma possível formação de uma bandeira, podemos chamar de bandeira de alta, sim, neste movimento, tá? Isso que pode ser uma bandeira, uma flâmula de alta, mas você tem que aguardar. Por quê? Se ele romper para baixo, a gente vai ter uma correção bem mais agressiva. Só que se a gente fizer isso aqui, rompendo esse topo, abre esse caminho para a confirmação de todo este movimento, projetando do fundo ao topo, projetando desta fase de rompimento, a gente tem uma projeção bem agressiva. Só que tem que passar desse paredão. Então, você que está aí de olho em comprar Tom, você tem um topo triplo aqui. Enquanto não passar desse topo triplo, você tem um risco, sim, de ter uma correção mais agressiva. Uma correção que pode nos levar, se ele romper para baixo, às áreas de 3,30. A gente está falando de uma correção de 50%. Não, Luan, isso não vai acontecer. É melhor você estar preparado e isso não acontecer, mas estar preparado para o pior, do que você não estar preparado, entrar super forte aqui e o mercado romper essa linha de tendência de alta. A minha visão é bullish? A minha visão é bullish, principalmente se o Bitcoin tiver uma sustentação. Mas você tem que ficar de olho. O seguro morreu de velho e por isso você deve, se for considerar uma compra depois que romper. Por quê? Isso aumenta a probabilidade de uma continuidade de alta. Falando em possíveis quedas de 50%, vamos falar de Waves, que está caindo 28%. Poxa, isso não é um bom projeto, não é um projeto saudável, não é um projeto que tem base sólida. Por que está caindo 28% no dia de hoje? Waves está caindo 28% por conta da notícia de deslistagem do ativo pela Binance. A Binance vai deslistar o AMG, vai deslistar Chain, vai deslistar um outro ativo que eu não lembro exatamente aqui a sigla para te falar. E todos esses ativos estão caindo 25%, 27%, 28%. O que acontece? A Binance
ela informou a deslistagem, vamos deslistar. Existem N motivos para uma corretora tirar de circulação um ativo específico. Pode ser questão contratual, questão administrativa, a gente tem N motivos. Como eu falei hoje no Premium, eu falo aqui para você. Tirar da Binance, deslistar da Binance, não é mais um atestado de morte do ativo como era no passado. Por quê? Se esse ativo estiver listado em outras grandes corretoras, a liquidez vai acabar passando para essas outras corretoras. Então, se não é um sinal de morte final do ativo, mas não é qualquer ativo que vai sobreviver a uma deslistagem da Binance. Por isso tem que ser um ativo com base sólida, com projeto. E aí que vem o estudo, a avaliação do projeto, para aí sim a gente aparecer na parte gráfica. Então é o seguinte, Waves está sendo deslistada. Dia 17 vai sair da Binance. Isso quer dizer que você perde seus tokens? Não. Mas a Binance informa, se você quiser vender ou transferir ou comprar qualquer coisa que você queira fazer com Waves, compre e venda de forma objetiva, faça até o dia 17. Quer transferir? Você tem até o dia 17. Posteriormente, você consegue transferir? Consegue. De uma forma mais trabalhosa, mas consegue. Perco meu dinheiro? A corretora vai vender? Não. Se a gente está falando em compra de ativo, a corretora não vai vender, a corretora não vai... Você não vai perder seu dinheiro, nem nada do gênero. Mas é sempre importante que, até a data que a corretora colocou, mesmo que você não queira vender, passa para outra corretora. Tem na Bybit? Tem na Bybit. Tem outras corretoras? Tem outras corretoras. Verifique a corretora que faz mais sentido para você. Agora, falando de forma gráfica, isso aqui pode ser encarado como o fim para alguns ou uma mega oportunidade para outros. Por quê? Porque a gente está voltando a uma faixa de preço que é muito interessante. Waves não é um projetinho, não é uma meme coin, não é um projeto pump and dump. Ele já vem do passado e ele tem uma base. Agora é importante, e eu não vou inclinar qualquer coisa. É importante que você avalie o projeto para você entender se vale a pena ou não se manter com o mesmo. Eu tenho Waves. Eu não vendi Waves. Lão, você está no prejuízo com Waves? Sim, agora estou no prejuízo com Waves, mesmo eu tendo comprado no final do ano passado. Eu estou numa faixa de preço que é competitiva, mas com esta movimentação de baixa de agora, que já traz uma baixa de exatos 66%, eu estou no prejuízo em Waves. Mas é aí que está a parte do equilíbrio de uma carteira. O fato de Waves estar caindo não interfere na lucratividade da minha carteira, porque eu tenho uma carteira diversificada. Eu tenho alguns setores, eu tenho um peso maior em determinados ativos. Waves não é um desses ativos. Então, conhecer o ativo te mantém com uma visão muito mais sólida, ignorando o curto prazo. E aqui eu começo a ver o quê? Uma oportunidade que nem a gente teve em GMX. Quando todo mundo acha que o ativo está morto, pode ser que ele não esteja. E na grande maioria das vezes ele não está. Isso é garantia de que o Waves vai subir? Obviamente que não. Mas a gente está falando de medo, euforia de curto prazo versus projeto com solidez no longo prazo. Então avalie, mas conforme a gente chega nestas áreas, começa a ficar bem interessante. Luan, romper o round bottom é ruim? É ruim. Mas manutenção deste suporte é algo muito importante. E a gente se mantém. Agora a gente pode avaliar sim que a gente tem aqui Waves na sua parte inferior, o semanal está batendo em sobrevenda, prestes a bater em sobrevenda, o gráfico de 3 dias já está batendo em sobrevenda, o gráfico diário entrou em sobrevenda. Então a gente tem aqui umas indicações interessantes. Agora vai de você avaliar se é interessante ou não ter este projeto. Se você no seu estudo tomar uma decisão de manter, com certeza do ponto de vista de risco versus retorno, esse acaba sendo um ponto muito importante, muito interessante de aquisição. Uni teve toda uma movimentação de alta na última semana, sem ser essa que passou a outra, correção leve. Precisamos de um pivô de alta, novo pivô de alta para
aumentar a probabilidade de a gente chegar nos 17 dólares. Mas eu vejo que o ativo está saudável e está formando o quê? Topo, fundo, topo descendente. Vai formar um fundo ascendente, pode ser aqui, pode ser mais embaixo. E aí sim, a gente vai ter uma definição. Obviamente, essa definição ela pode acontecer com o nosso amado Bitcoin. Rompimento confirmado, com o Total 3 acelerando também, vai levar o Uniswap a uma movimentação saudável. Se você quiser ser criterioso, topo fundo, Fibonacci, a gente tem aqui áreas próximas a 8, de 9,53 até 8,15, são áreas extremamente interessantes de buy zone. Lendis, me pediram Lendis e este ativo está me chamando a atenção, eu não sei o que faz, eu não estudei o projeto, mas esse tipo de correção é uma correção muito forte, é um projeto relativamente novo. Ele apareceu aí na Bybit em 5 de fevereiro, então a gente tem aí uma correção, a gente teve um pump, depois teve uma correção, um novo pump e desde então a gente corrigiu 88%. Quanto mais próximo desta área inferior, melhor. Você tem um risco-retorno extremamente favorável. Avalie o projeto, verifique se ele é interessante ou não. Mas, do ponto de vista gráfico, a gente tem o quê? A gente tem uma possível cunha aqui, tá? Vamos puxar aqui. A gente tem essa linha de tendência de alta. A gente tem esta linha de tendência de baixa. Se a gente perder esse fundo aqui, já perdeu, acelerar essa baixa, chegar às áreas de 0.020, pode ser que fique bem interessante e traga uma oportunidade clara de compra. Por quê? Melhores pontos de compra sempre são nos fundos das cunhas. E a gente tem uma cunha aqui no gráfico diário, o que traria também uma desvalorização desde o seu lançamento na Bybit, desse pico aqui, de praticamente 90%. Vamos colocar aqui 91%. E aí começa a ficar bem interessante. Risco-retorno interessante. Mas você não compra só porque está interessante no gráfico. Entenda o projeto. Beleza? Aurora, muitos pediram, então vamos analisar a Aurora. Nada acontece enquanto não romper esta LTB. Tentou, não rompeu. Não tem o que fazer. Tá? A gente não considera rompido isso aqui. Então tem que romper essa LTB. Sustentar este suporte aqui, tá? Tem que sustentar esse suporte para conseguir, de alguma maneira, confirmar até um padrão de ombro, cabeça, ombro inverso. Então, o primeiro ponto aqui, tá? Pode ser um ombro, cabeça, ombro inverso. Tem que romper essa linha de tendência de baixa. Romper essas áreas aqui, ó, 0,24, já pode levar a um rompimento desta LTB e aí sim aumenta a probabilidade da gente buscar pelo menos esses topos. Rompendo esses topos, a gente confirma esse ombro, cabeça a ombro e pode ter uma aceleração. Sustentar a área de 0.015 é algo totalmente necessário. E por fim, um ativo que muita gente está de olho, está subindo, segue subindo, volume de compra está elevadíssimo, gráfico diário, volume de compra elevadíssimo, é NOT. NOT não tem tanta informação, eu vou puxar no 4 horas e aí sim a gente tem informação. A gente bateu em sobrecompra algumas vezes, mas isso não impediu que depois de uma leve correção a gente tivesse mais uma pernada bem agressiva de alta. A gente está vendo aqui no gráfico de 4 horas o RSI, o estocástico lá em áreas inferiores. Eu quero ver uma correção um pouco maior, até uma perda desse suporte, para aumentar a probabilidade de formar a base de preço e seguir em alta. Mas algo me preocupa um pouco, que é isso aqui, ó. A gente tem um padrão, que é um padrão, a gente tem uma pseudo cunha megafônica aqui, que é o seguinte: se ele não sustentar esta área aqui de 0.018, 0.017 alto, ele vai ter uma correção bem mais agressiva. Esta correção agressiva pode levar a uma formação de uma base de preço no gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas está formando o quê? Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Está em busca de um novo fundo ascendente. Ele pode sustentar essa área
e tem mais uma pernada, e uma pernada que pode ser uma pernada agressiva. A gente está falando aí de, sei lá, possíveis 200, 300%, mas um rompimento aqui pode levar a uma desaceleração grande, uma correção grande. Lembre-se deste padrão, esse é um padrão que rompe para baixo. Compraria agora? Eu pessoalmente não compraria agora. Poderia aguardar o 15 minutos em sobrevenda, vamos ver se bateu. 15 minutos em sobrevenda bateu aqui, não teve um repique. Eu aguardaria 1 hora em sobrevenda para quem sabe fazer uma compra. Por quê? 1 hora em sobrevenda é a base de preço no gráfico diário. Então a gente estaria corrigindo no gráfico diário. Tem confluência com esse 4 horas aqui. Se for rompido, provavelmente a gente vai formar a base de preço no gráfico diário, que é o RSI de 1 hora em sobrevenda, e aí sim a gente vai ter uma oportunidade. Então, eu ficaria de olho no 1 hora em sobrevenda para este cara com uma potencial perda destes fundos, deste canalzinho. Entra o medo, o pessoal começa a vender, achando que vai tudo para o buraco, e aí sim, numa base de preço, 1 hora em sobrevenda, a gente teria oportunidades, RSI Levels, começaria aqui em um 0.014, então na perda desta faixa de preço, a gente teria sim uma chance, e para mim seria a melhor chance para o ativo, certo? Esticou, tem potencial de valorização sim, mas adoraria ver uma correção ou, se não houver a correção, um rompimento do topo. A gente sempre tem que contar com essas duas possibilidades. Aqui eu não tento, entenda isso, eu não tento adivinhar o que vai acontecer, vai subir, vai descer. Eu traço o quê? As possíveis movimentações e a minha reação em cima dessas movimentações. É dessa forma que a gente não tem bola de cristal, a gente não fica trabalhando com bola de cristal. A gente faz o seguinte, a gente cria os planos. E os planos, invariavelmente, vão se confirmando e a gente vai reagindo. É assim que você lucra nesse mercado. Então, note, eu não entraria agora, aguardaria uma definição, seja de rompimento de topo ou de uma correção que me parece mais viável no momento. Mas não precisamos tentar adivinhar, a gente reage. Lembre-se que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Trago alertas, sempre alertas, alerta com fundamento. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.